Nesse momento nós, como estamos mesmo, em pé, o pastor Caio estará orando. Se você tem um pedido especial, tem a pessoa que gosta de levantar a mão, outras pessoas colocam a mão no coração. Enfim, Deus sabe o que vai no fundo do seu coração, sua alma, seu pedido, seu agradecimento. E nesse instante, o pastor Caio estará orando. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Nós te louvamos, Deus querido, porque ao longo de todo este dia o Senhor cuidou de cada um de nós e o Teu Espírito Santo nos conduziu até a Tua casa para juntos louvarmos o Teu nome. Muitos aqui estão, ó Deus, talvez sorrindo, mas na verdade querendo chorar, passando por problemas, por dificuldades no âmbito familiar, no âmbito social. Talvez, ó Deus, um desemprego, um diagnóstico que o desfavoreça, Pai. São muitos os pedidos que carregamos em nosso coração, mas neste momento nós queremos abri-lo e colocar nas mãos do eterno e amado Salvador Jesus. Aquele que fez milagres no passado e ainda o faz no dia de hoje. Nós confiamos e entregamos a Ele os nossos anseios, crendo que o melhor e o mais Ele fará. Deus maravilhoso, mais uma vez nesta noite a Tua palavra será aberta. Neste momento estamos falando contigo, mas quando a Tua palavra for aberta, queremos ouvir a Tua voz por meio da mensagem que será passada por meio do Teu servo pastor Paulo. Fale ao nosso coração, ó Deus, que o recado do céu para cada um de nós nesta noite seja um recado repleto de esperança, repleto de amor e repleto de vitória na pessoa de Jesus Cristo. Permaneça conosco, salva-nos para o Teu reino, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai. Nós vamos louvar a Deus. Louvamos por meio da mensagem cantada em congregação e nós vamos ter agora um louvor especial. E é muito especial. É um casal de nossa igreja. O Vinícius e a Luciana. É um casal que tem uma voz muito bonita, eles são bonitos. E eles vão agora louvar o Deus que tudo fez e tudo faz, o Deus de todas as belezas. Que Deus mais uma vez, Vinícius e Luciano, use vocês. E que este louvor cale e fale muito forte ao nosso coração. Que Deus nos abençoe. Mesmo antes do princípio, antes mesmo do existir, no silêncio eterno da imensidão, tu reinavas soberano em poder. Por tua ordem fez a vida, por tua graça veio a ser. O universo inteiro por teu falar, quem existe para te igualar? Viverei pra servir meu louvor, viverei pra tua presença buscar. Nada vai calar esse hino de amor, aos seus pés prostrado quero estar, humilde te adorar. Teus caminhos são ocultos, insondável teu saber, assombrosa forma do teu agir, força alguma pode te resistir. O mistério do infinito em um homem
Amém. Deus. É bem corrida a vida da gente, mas é gostoso, né? Encontrar com o povo de Deus, para lá, para cá. E tá dando uns dias bonitos em São Paulo, né? Esses dias agora tá bonito. Falando em dias bonitos, essa noite, de 20 para 21 de março, o tempo do dia será o mesmo tempo da noite. Como que é o nome disso? Quem sabe? Equinócio. Essa noite é o equinócio, tá certo? E entrou o outono essa madrugada, 1h30 da madrugada entrou o outono. Ontem quando eu estava aqui, ó como faz tempo que eu não venho aqui, hein? Quando eu vim aqui era verão, agora já é outono. Viu? E agora o dia e a noite é do mesmo tamanho, daqui a pouquinho a noite vai ganhando uns minutinhos a mais, até em junho, quando entra o inverno. Aí a noite é comprida e o dia é curto no inverno, né? E aí assim vai. Então, beleza, gente. É as águas de março fechando o verão, né? Acabou. Aí acabou o verão e começou o outono. Gente, essa semana, hoje eu vou falar em algum momento, eu vou mostrar um negócio aqui. Essa semana vai ter um dia que nós vamos falar sobre esse negócio aqui. Olha aqui. Vai ter um dia que nós vamos conversar sobre isso aqui. É para você ficar curioso mesmo. Não vou falar o que é, mas você vai ver. E vai ter um dia que nós vamos falar sobre isso aqui. Essa moedinha nessa caixinha de madeira eu guardo com muito carinho. Custou caro. Essa moeda é dos dias de Jesus. Tem 2016 anos mais ou menos, né? Moeda do tempo de Herodes. Falando em moeda, desbravadores e aventureiros. Amanhã eu venho com a roupa normal, viu, pastor Caio? Normal. Terça também. Quarta, deixa eu ver. Quarta-feira. Quarta eu vou vir com a roupa de aventureiro. Tá bom? Os aventureiros. Já combina com as crianças, vamos tirar uma foto com os aventureiros aqui. Quarta-feira. Quinta-feira eu virei com a roupa de desbravador. Tá bom? Eu tenho uma roupa de desbravador lá. Na quarta-feira eu vou trazer uma surpresa, uma curiosidade para os aventureiros. E na quinta-feira eu vou trazer uma curiosidade para os desbravadores. Combinado? Então tá combinado. Agora então pega a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Seguinte. Ontem nós vimos quem foi Jesus de Nazaré. E hoje, agora nós vamos entrar nos temas da Semana Santa. Hoje foi domingo de Ramos, não foi? Eu logo cedinho, eu saindo para ir para Guaianazes, eu vi uma senhora indo com um ramo de palmeira na mão. Não sei onde ela conseguiu, né? Uma folha de coqueiro, estava indo para a igreja de manhã. Hoje foi o domingo de Ramos. Por que domingo de Ramos? Vamos ler aqui, vocês vão entender. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Há 2000 anos atrás, olha o que aconteceu. Por isso que tem esse domingo aqui, antes da morte de Jesus. Veja. Capítulo 21, do verso 1 em diante. Pronto? Está escrito assim, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei, ó filha de Sião, eis que te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga.
Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram por cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalhando-a pela estrada. E as multidões, tanto os que procediam como os que seguiam, clamavam: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, Jesus de Nazaré da Galileia. E daí então vem a tradição do domingo de Ramos, né? As pessoas colocando folhas de palmeira, de oliveira, para que Jesus entrasse em Jerusalém. Jesus estava tão popular naqueles dias, que se ele quisesse ter se autodenominado rei, se proclamado rei, ele tinha o apoio popular. A Paulista, o Largo da Batata, estava tudo com ele. Só que quando chegou lá naquele momento de maior alvoroço, não era, o reino de Deus não era desse mundo. Jesus desceu do jumentinho e sumiu no meio da multidão, e alguns discípulos ficaram decepcionados. Poxa, nós trabalhamos a vida inteira para esse momento, e o homem fugiu. Eles ainda não haviam entendido um pouco o ministério de Jesus, o reino, a natureza do reino de Jesus. Então daí a tradição do domingo de Ramos, uma tradição bonita, que antecipa a Páscoa. Aliás, a data da Páscoa, você já parou para pensar por que a data da Páscoa? O Natal é sempre 25 de dezembro, não é? Que mais? Dia de São João é sempre 24 de junho. Dia das Mães é o segundo domingo de maio. E você notou que a Páscoa tem mês que cai em março, tem mês que cai em abril? Você já parou para pensar de onde que vem a data da Páscoa? Alguém já fez uma pesquisa aí no Google? É 40 dias depois do Carnaval, mas o Carnaval, a data do Carnaval é colocada depois que é colocada a Semana Santa. Eles colocam a Semana Santa, a Páscoa, aí eles voltam 40 dias, aí é o Carnaval. E esses 40 dias é a Quaresma. Agora, como é que eu chego na data da Páscoa? Quando tem o equinócio, que é hoje, a primeira lua nova depois do equinócio, naquela sexta-feira é a Páscoa. É por isso que tem ano que é um mês, tem um ano que é um outro mês, assim por diante. Aí o pessoal que trabalha com calendários colocam a Páscoa e depois eles colocam o Carnaval, 40 dias antes. Aí então é por isso que é uma data curiosa, né? Eu também não sabia, eu aprendi no computador. Mas é bom a gente saber essas coisinhas, os detalhes, né? Mas olha, vamos conversar um pouquinho hoje, o tema é a compaixão de Jesus. Jesus teve compaixão pelas multidões, Jesus teve compaixão pelas cidades. Quando ele está vindo com o jumentinho, ele olha para Jerusalém. Embora ele não fosse nascido ali, ele nasceu ali perto, em Belém, mas Jesus amava o povo de Jerusalém, amava o povo da Judéia, amava o povo de Samaria, o povo da Galileia. Jesus amava os palestinos ali e tinha compaixão deles. Infelizmente o meu controle ficou na igreja lá de Guaianazes hoje de manhã, mas amanhã vai estar conosco. Eu vou pedir para os meninos colocarem ali o arquivo, o PowerPoint, e o Caio vai me ajudar lá. O Caio vai ser o meu controle, tá bom, Caio? Eu menciono aqui, você muda lá. Vamos dar uma olhadinha sobre compaixão pela humanidade. Pode passar. Veja, a palavra compaixão, etimologicamente, ela vem dessa palavra complicada que a gente quase não consegue nem mencionar, né? Splagnissimai. Ela também pode ser traduzida como simpatia, pena, ser movido de misericórdia, colocar o sapato do outro, é empatia, é você sentir onde o outro está sentindo, a dor do outro, compaixão. Vamos lá, à frente. Podemos também deduzir que a razão porque o Império Romano não conhecia o que era compaixão, porque era o Império Férreo, né? E o Império Grego, antes dos romanos também, era um povo muito rude, um povo briguento, exército, legiões, eles lutavam ali, os gladiadores. Então essa palavra não era muito usada no mundo grego-romano. E o cristianismo veio mudar, devagarinho começar a mudar isso. O amor pela mulher, o lugar da mulher, o lugar da criança,
na sociedade, o lugar da pessoa com problema físico, que sofria de alguma dor, que naquela época era desprezado, né? Era totalmente desprezado. Vamos à frente. Compaixão pelas cidades, pode passar, veja esse texto, Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando-os nas sinagogas, que era uma escola, tipo escola sabatina, nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio só, mas foi intenso. Era tão intenso que tinha momento que Jesus, ele até saía um pouco do meio da multidão, porque ele estava extremamente cansado. Atender pessoas cansa, é exaustivo. Atender pessoas é exaustivo. Cada um com o seu problema, suas lutas, ouvir, tentar. E Jesus, quando ele entrava numa aldeia, diz o livro Desejado de Todas as Nações, que quando ele saía, não ficava uma só pessoa doente ou necessitada. Todas as pessoas que ele podia, ele ajudava. Realmente é por isso que Jesus se transformou realmente numa figura extremamente popular nos seus dias. Veja o texto à frente. Falemos de quão sem piedade era o Império Romano. Isso a gente já comentou, pode ir para o próximo. Veja quantas cidades tinha ali na Palestina na época de Jesus, cerca de 200. O texto diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Havia cerca de 200 cidadezinhas maiores, menores, grandes, pequenas. E isso refletia sua preocupação por todas elas. Nós não sabemos, eu acho que não deu tempo de Jesus passar em todas as cidades. Mas a Bíblia fala de Jesus em Cafarnaum, Jesus ali na cidade de Sicar. As pessoas saíram para ouvir Jesus. Fala de Jesus próximo a Jericó, quando encontra um cego chamado Bartimeu. Fala de Jesus em Betânia, que era quase que um bairro de Jerusalém. Jesus, ele não ficava só no bairro bom, no lugar mais, a rua era melhor. Jesus percorria os lugares humildes, simples, com dificuldades. E ele fazia tudo o que ele podia para ajudar as pessoas com paixão pela humanidade. Próximo quadro, próximo slide. Paulo teve a mesma visão. A Bíblia fala de Paulo indo. Paulo era um viajante por natureza, um cosmopolita, né? Paulo falava 4 línguas. Ele falava hebraico, falava aramaico, falava latim e falava grego. Ele foi o homem certo na hora certa que Jesus chamou no caminho de Damasco. Ele falava 4 línguas no mundo. Naquele tempo o mundo era globalizado como hoje, um mundo só, o Império Romano. E Paulo então viajou por quase todo o Império Romano. A Bíblia chega a mencionar que ele tem vontade de ir para a Espanha. Nós não sabemos, eu acho que ele nunca não conseguiu ir à Espanha, mas ele foi em cidades da Grécia, cidades da Ásia Menor, ilhas como Malta e assim por diante. Paulo esteve em quase todos os lugares do Império Romano ali que ele pôde, né, levando a luz do Evangelho. Próximo quadro, compaixão pelas multidões, pode ir. Veja Mateus 9,36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas que não têm o quê? Não tem um pastor. No mundo animal, na zoologia, no mundo animal, há animais são muito bons em orientação. Uma andorinha, ela decola do Canadá e ela voa por cerca de 6, 7 mil quilômetros e ela vem para Presidente Prudente. Ela vem no interior de São Paulo. Claro que nesse meio de tempo elas param para dormir e tal. Mas depois ela vai embora. E no ano seguinte, na mesma época, na mesma estação, elas voltam. Alguém fez até uma música caipira, né? As andorinhas voltaram. Tem o pombo-correio, é um animal que tem um senso de direção também muito acurado. Eu lembro de um acampamento que nós fizemos na cidade de Olímpia, e teve um rapaz da igreja de Assis, que ele levou 2 pombos-correio. E lá na abertura do programa, 2.000 juvenil e adolescente ali acampados, e na abertura foram soltos os pombo-correio. E nas perninhas dele havia uma fitinha com o nome do Campuri, o tema do Campuri. E os pombos deram uma volta em cima da programação ali do recinto do folclore de Olímpia e desapareceram. Era 10 da manhã.
Às 6 horas da tarde, os pombos chegaram na casa dele em Assis. Pombo sabe voltar para casa. Hoje já não se usa mais os pombos correio, né? Mas o pombo você pode soltar ele em qualquer lugar do Brasil. Ele volta para a cidade dele, para o ninho dele. Quem deu esse senso para ele? Deus. Agora, as ovelhas é um dos animais que tem o pior senso de orientação. A ovelha se perde dentro de uma chácara. É um animalzinho dócil, bonzinho, coisa mais linda. Mas se você deu 2 corrupil com ele aqui, ele já não sabe para onde ele ir mais. E a Bíblia nos compara como ovelhas, porque às vezes a gente fica sem rumo mesmo, viu? Fica desorientado. E Jesus tinha compaixão das pessoas. Em alguns momentos ele falou, olha, parece ovelhas sem pastor. Era muito comum a figura do pastor de ovelhas lá na Palestina, muito comum. Davi cuidou de ovelhas, cuidava de ovelhas. O pastor, ele cuidava ali, não podia cuidar de muitas, mas normalmente eram 80 ovelhas, 100 ovelhas, 100 e poucas ovelhas, uma pessoa. Por isso que Jesus contou a parábola das 100 ovelhas, né? Da ovelha perdida. Mas sabe, o pastor, ele recolhia todas as ovelhas dentro do aprisco, que era um quadrado assim de pedra, com um muro de pedra, cerca de 1 metro e pouco de altura, e não tinha portas. Então ele recolhia à noite, quando o sol entrava, todas as ovelhas para dentro daquele lote, daquele aprisco, e ele dormia na porta. O lobo, para pegar a ovelha, tinha que passar por ele. Mas de vez em quando alguma ovelha ficava sem o pastor, acontecia algum problema lá, era muito raro, mas acontecia. E as ovelhas ficavam todas perdidas. Nesse mundo, infelizmente, algumas pessoas também acabam perdendo um pouco o senso, né? Pode mostrar o próximo quadro ali. Olha, vocês sabem o que é isso aqui, não sabe? Sabe o que é isso aqui? Isso é uma bússola, né? A bússola, ela aponta para onde? Quem que lembra? Eu posso mexer a bússola para lá e para cá, para lá e para cá. A bússola mexe, mas o ponteiro de dentro vai estar sempre, a flechinha vai estar apontando para um lado. Para que lado que ela aponta? Para o norte. E aí a gente acaba então tendo um norte. Agora, quando a pessoa perde o norte, a gente fala assim, esse está desnorteado. Não é? Fulano está desnorteado, é porque ele perdeu o norte. Uma ovelha sem pastor é alguém que perdeu o norte, não sabe para onde ir. Quando o Senhor alimentou 5.000, fez com que se assentassem muitas fileiras, e depois de abençoá-los, e abençoar o pão, entregou aos discípulos para que distribuísse o pão, né, que dessem o pão a toda aquela multidão. Com alguns pães daquele menino. Alguns dizem que aquele menino era João Marcos. Ele tinha 13 anos. Ele seguia, onde Jesus ia, ele ia. A mãe fez o lanche de manhã, botou na sacolinha e ele foi. E ele estava tão empolgado ouvindo Jesus que era perto das 4 da tarde, ele não tinha comido ainda. E um dos discípulos viu, falou, rapaz, racha o Big Mac aí com a gente. O Macfish, né, porque era peixe, Macfish. E aquele menino não foi egoísta, ele falou, tudo bem. E aquele menino, ele presenciou e participou de um dos maiores milagres. Jesus ia cortando o pão, ia cortando, e o pão ficava do mesmo tamanho. Que coisa maravilhosa. Aquele menino voltou para casa e falou, mãe, a senhora não sabe, eu estive com Jesus, e ele arrumou, o meu lanche eu dei para ele. E ele tratou de muita gente. Aquele menino voltou empolgado. E aquele menino, 30 anos depois, escreveu o Evangelho de Marcos. Porque ele presenciou o ministério de Jesus. Foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Depois Mateus leu Marcos, escreveu Mateus. Depois Lucas leu os 2, Mateus e Marcos, e escreveu Lucas. E João leu os 3 e escreveu João. Olha, vamos para frente. Compaixão pelas pessoas. A compaixão de Cristo nos ensina que temos de ir e atender as pessoas das últimas fileiras, famintas pelo pão da vida. Sabe, é lá no bairro simples, é lá às vezes na invasão, é lá às vezes na rua que não foi ainda legalizada, às vezes também é no prédio de apartamentos, que é difícil de ser atingido. Às vezes a gente não consegue ir lá, mas a televisão chega. Às vezes um DVD que você deixa na porta, fala, entrega para uma amiga minha que mora aqui, porteiro entrega.
Sabe, o pão da vida está querendo chegar a todas as fileiras, mesmo que tenha dificuldade. Se o pão da vida está chegando para você nesta noite, tome o pão da vida e se alimente com ele, que é um pão diferente. Jesus disse: eu sou o pão do céu, eu sou a água da vida. Sabe, que amanhã você vai trabalhar assim, com outra cabeça, com outro coração, dizendo: eu estou começando a conhecer o verdadeiro alimento, o pão do céu. Em 1952, bateram lá num sítio no Paraná, no norte do Paraná, na beira de um rio, chamado Rio Tibagi. Estava o meu pai e a minha mãe. Meu pai fumava um cigarrão de palha. Era um jovem de 28, 29 anos. Eles eram paulistas. Ele de Monte Azul, ela de Mogi Mirim. Tinham se casado em Ibitinga, capital do bordado. E eles tinham ido para o norte do Paraná, em busca do sítio de café, do sonho do paulista, né, na década de 40, de 50. E eles chegaram lá pensando: vamos comprar uma terra e formar um bonito sítio de café. E de fato Londrina se transformou nos anos seguintes na capital mundial do café. Até o estádio da cidade é o estádio do café, o shopping é Catuaí. E olha, em 1952, alguém bateu na porta deles. Era um irmão da igreja de Londrina. 42 quilômetros de terra. Ele veio com seu jipinho numa tarde visitar pessoas ali. E ele começou a conversar com o meu pai. E eles começaram a estudar a Bíblia. Meu pai, um espanhol muito teimoso. Imagina, filho de espanhóis. O meu avô veio de Granada. E agora então conversando, pessoas simples, pobres, rudes, mal sabia ler. E depois de 8 meses de estudos, de perguntas, de discussões, mas uma a uma das dúvidas foram sendo diluídas, uma a uma. E um dia o irmão Leal veio com o seu jipe, só que não veio sozinho. Ele veio com o pastor da igreja, José Turíbio de Burgo. E eles entraram no Rio Tibagi. E 11 pessoas foram batizadas. O pão da vida chegou na minha família. E a história da minha família mudou. Desde 1952. Quantos anos já? 60 e poucos. Se o pão da vida está chegando nas fileiras da sua família, não perca a oportunidade. Não perca. Agarre com as 2 mãos. Próximo quadro. Mateus descreve que Jesus viu nas multidões as suas reações. Ele emprega 2 termos gráficos para descrever a condição das multidões. Vamos lá, o primeiro. Pode passar. O primeiro termo que ele descreve é: Jesus viu as multidões aflitas. Pessoas que deixavam o serviço, deixavam os afazeres, porque eles estavam tão desesperançados dos governantes, da política, da economia, que quando surge Jesus com uma mensagem linda e cheia de esperança, as pessoas andavam das 7 da manhã às 5 da tarde para ouvi-lo. Igualzinho o mundo de hoje. A gente olha em todo ao nosso redor e parece que não vê muita solução nem esperança. As pessoas estavam abatidas. Essa aflição das multidões afligia a Cristo. Cristo também ficava incomodado. Não obstante, ele ia além, ficava aflito acima de tudo, pela pobreza espiritual e moral. Um mundo que perdeu os valores e princípios e que segue sem rumo hoje também. Próximo quadro. O segundo termo é desamparado, significa abandonado, expulso, espalhado, disperso. E isso é exatamente o que também ocorre no mundo hoje. Pessoas em massa saindo de uma Síria e procurando uma Alemanha, sendo barradas nas fronteiras, morrendo afogadas. Um mundo em convulsão, sem muito ter o que oferecer de volta. Que coisa. Próximo quadro. É uma multidão que perdeu o sentido, que não tem uma bússola, estão desnorteados. A filosofia deste mundo as enganou. Foi-lhes dito: vocês não necessitam de Deus, não requer normas, sabe? Não precisa. Esse negócio de isso aqui pode, isso não pode. O mundo pós-moderno diz isso pra gente. A internet diz isso pra gente. O Pedro Bial diz isso pra gente. Você não precisa ser homem ou mulher, você pode ser o que você quiser.
E até as crianças hoje crescem pensando, o que eu vou ser? Não, você escolhe a hora que você crescer. Eu gostaria de ver o Pedro Bial com seus filhos e netos daqui a alguns anos, ver se vai ser feliz a família dele. Você é a sua própria norma, diz eles, né? E diz assim, não há um destino melhor, pois a morte é o fim. Ah, vamos viver essa vida aqui, vamos fumar maconha, vamos beber, vamos aprontar, pular bastante, sabe? Porque a vida é só isso aqui. Não, senhor. A Bíblia e Jesus diz que há uma vida além dessa. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. São João 11, 25. Existe sim uma esperança além do túmulo, além da doença, além dessa vida aqui. E Jesus, certa vez, olhando para um grupo que pensava exatamente desse jeito, ele falou, esses já receberam a sua recompensa. Milhões de pessoas nessa cidade, nos metrôs, nos ônibus, nas esquinas, realmente eles estão vivendo é só essa vida aqui mesmo. Eles já receberam a sua recompensa. Trabalhar 5 dias, 6 dias, ir para o mar, voltar do litoral, ou ir no sítio, voltar, a vida vai ser só essa. Porque não tem mais nada no coração. É preciso ter algo muito mais no coração. Uma esperança ardente de que há sim um mundo melhor. Indo à frente. O sentido de Cristo, o sentimento de Cristo nos impressiona. Ele sentia compaixão pelas cidades, pelas multidões, um amor profundo. Um amor que chega a fazer doer as entranhas, né? Jesus realmente abriu mão do palácio do céu. Abriu mão, sabe, das vestes celestiais, das colunas de madrepérolas, de marfim, como diz alguns salmos. E ele vem mergulhar nesse mundo de pecado, de obscuridade. Ele que fez a galáxia de Andrômeda. Ele que abriu o Mar Vermelho em 2 e fez o Monte Sinai tremer. Nasceu num coxo onde comia vaca e o cabrito comia capim. Por amor a você e a mim, porque não tinha um lugar para ele no hotelzinho de Belém. Na estalagem de Belém. Hoje também no nosso coração tem lugar às vezes para tudo. Mas no hotel, na estalagem do coração, às vezes falta um lugarzinho para Jesus nascer. Próximo quadro, e já indo para o término. Na verdade não é apenas a multidão que lhe preocupa. É a soma de cada um dos indivíduos que compõem a multidão. Jesus, ao olhar para 5.000 pessoas, é muita gente, uma multidão de 5.000 pessoas, mas Jesus, ele começava a olhar um por um. Cada um dos 5.000 tinha uma história, cada um era de uma aldeia, cada um tinha uma profissão, cada um tinha uma esposa ou um marido, ou tinha filhos ou pai, cada um tem sua história. Quando eu abraço desbravadores por aí, às vezes tem 1.000, às vezes tem 100, às vezes tem 37.000 em Barretos, lá no Parque do Peão. Cada um tem uma história, tem uma luta, tem uma história bonita ou tem uma história triste. Cada um daqueles meninos são indivíduos. Cada um individualmente tem uma história. E é por isso que por 20 anos eu tenho me dedicado a esses meninos aí. Jesus olhava para a multidão e via seres ímpares, cada um deles. Próximo quadro. Pode passar o próximo. No dia em que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, deteve-se e chorou pela cidade. Ele não chorou por si mesmo, mas chorou pelo destino fatal de milhares de pessoas naquela cidade. E pela cegueira e dureza de coração daqueles habitantes lá de Jerusalém, a quem veio abençoar e salvar. Por 3 anos e meio ele havia pregado. Por 3 anos e meio ele havia andado pelas ruas, ele havia curado pessoas nas esquinas, mas agora ele tinha só mais 6 dias com eles. O tempo estava acabando, a areia da parte de cima estava terminando os últimos grãozinhos. É por isso que aqueles últimos dias do ministério de Jesus foram angustiantes para ele, foram intensos para ele. Próximo quadro. Ele ama as multidões, porque um dia uma multidão que ninguém poderá contar, de todas as nações, raças, povos e língua, estará diante do trono na presença do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas e levando palmas nas mãos. Eu quero estar nesse dia de Ramos, lá no céu. As folhas de coqueiro aqui murcham. As folhas das árvores dos domingos de Ramos estragam, fenecem, porque a entropia, a segunda lei da termodinâmica, age sobre elas. Mas aquele dia, quando nós entrarmos com palmas nas mãos, pelaquele muro da cidade celestial, aclamando com grande voz,
Ao nosso Deus pertence a salvação. Eu quero entrar lá naquele dia. Você quer também? Eu quero entrar naquele dia. Nunca mais hemodiálise. Nunca mais canal de dente. Canal de dente é um treco esquisito. Nunca mais implante de dente. Nunca mais reumatismo. Nunca mais parafuso no joelho. Nunca mais lente ou óculos que a gente perde, risca e embaça. Nunca mais enxaqueca daquela que bate assim, parece que você vai morrer, vai explodir tua cabeça. Nunca mais desilusões, nunca mais tristeza. Às vezes a dor maior não é a dor física, às vezes a dor maior é a dor do coração. É a dor da solidão, a dor da rejeição, a dor do esquecimento. Às vezes morar sozinho, longe da família, longe de pessoas queridas, sem nenhum abraço por semanas. Eu tenho um filho que mora sozinho, coitado, até esse final de semana. E a gente abraça, ajuda e tal, porque depois ele vai embora, fica 2, 3 meses lá sozinho. Mora num kitnet. Toca o violino dele, liga para a mãe dele à noite. Eu sei que é duro isso, porque eu já passei por isso. A minha mãe morreu, eu tinha 13 anos de idade. E com 15 anos de idade eu saí de casa para trabalhar. E daquele dia em diante, 26 de julho de 1982... Daquele dia em diante, par de meia, comida, roupa, sapato, camisa, eu fui atrás e ganhei. Eu passei a me sustentar. E eu sei o que é morar sozinho, às vezes chorando numa madrugada com o travesseiro. Saudade do pai, saudade dos irmãos, saudade da casa, saudade da comida da mãe. E não tem mais mãe. Eu quero ir para o céu. Minha mãe morreu. Ela não sabe que ela tem 3 filhos pastor. Morreu sem saber. Mas ela ia separar o dízimo, as moedinhas. Ela não sabia ler nem escrever, mas dinheiro ela conhecia. E eu era menino de 10 anos, ela falava, Paulinho, vem aqui separar para a mãe o dízimo. Dízimo dos ovos das galinhas do sítio. Ovos da verdura que ela vendeu, o almeirão, a couve e o alface. Eu separava as moedinhas, mãe, deu isso aqui. Põe aqui para a mãe no envelopinho. Escreve o nome da mãe aqui, o recibinho. E sábado a gente ia lá e a dona Francisca colocava na salva da oferta. Fiel no pouco que ela tinha. Os 3 filhos se tornaram pastor. Eu quero cruzar os portões do céu, porque eu quero deixar todas essas lutas e desilusões desse mundo. Nesse mundo a gente tem um sapatinho melhor hoje, uma roupinha melhor, mas não passa disso. Não vai muito além disso. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter compaixão pelos outros, por vocês mesmos, pelo nosso semelhante. Amanhã, nós vamos orar na última oração amanhã por todos os doentes. Se tem um amigo que pode vir, vem. Se o problema dele é grave, não pode vir, traz o nome dele. Amanhã, na última oração, uma oração especial pelas pessoas que estão precisando de uma intercessão pela saúde. Combinado? Combinado. Amanhã, 7:45, nós vamos estar cantando aqui. Cadê as Rosângelas? Está aí? Rosângela, né? Está aqui, eu acho que elas estão cuidando de alguma coisa ali. A uma está aqui. Nós vamos cantar então o poder do amor, o poder da compaixão, né? Vamos ficar em pé. Os meninos lá vão encontrar para nós esse hino que a gente já sabe melhor um pouco. E vamos cantar o poder que Jesus nos deu, que os apóstolos tinham, que Paulo tinha, que é o poder do amor. Tá certo? É o maior poder do mundo, é o poder do amor. Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar.
eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Espírito de Deus, com o poder do amor, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Tome a decisão ao lado de Jesus essa semana. Vamos orar? Amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque o poder do amor tem trabalhado em nosso coração, assim como o irmão Leal, lá há 60 e tantos anos atrás, numa mesa simples de uma casa de roça, pregou aos meus pais. Senhor, o Evangelho está chegando no lar e no coração de muitas pessoas aqui. Senhor, que eles, a sua palavra, o pão da vida, encontre solo sem pedras e sem espinho. Que o Senhor possa olhar para cada um de nós e ter também um amor especial, como o Senhor teve por aquelas multidões ao dividir o pão, e a Jerusalém quando entrou com aquele jumentinho. Senhor, olha para mim que sou pecador, tenho problemas, dificuldades, egoísmo, mas Senhor, que o Senhor possa nos purificar a cada dia, para que, Senhor, naquele dia que os portões da Nova Jerusalém, de pérolas, forem abertos, Senhor, nem se for o último da multidão, mas que eu possa entrar junto. Abençoe a vida de cada um aqui. Nós vamos para casa daqui a pouquinho. Nós vamos descansar. Essa noite tem o mesmo tamanho do dia. Que todos possam ter um sono restaurador. E que amanhã, quando o sol brilhar, quando os ônibus circularem, os metrôs circularem, cada mulher, moça, rapaz, irmão, pessoa idosa, possa ter um dia de vitórias ao seu lado. Que amanhã nós possamos estar aqui cantando com os alunos, possamos estar aqui conhecendo pais, e possamos estar, Senhor, também relembrando e orando sobre pessoas doentes. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.